Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 13 de julho, domingão, estamos de volta para mais uma aula nesse módulo de expansão da consciência. Estou feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, entrando no tema o paradigma da consciência. Até que, enfim, entraremos agora de fato no tema das energias. Muito bem. Pessoal, começo sempre agradecendo a Deus, agradecendo aos mentores, nossos guias espirituais, né, todo esse conjunto, essa egrégora que nos protege, que nos direciona a padrões de pensamento, que nos auxiliam nesse momento para que o melhor que há em mim possa ser despertado para trazer aqui um pouquinho de conhecimento para vocês. Bora lá então. O paradigma da consciência. Pessoal, começando aqui, entrando no primeiro slide, esses são os tópicos que nós iremos discutir ao longo deste tema. Consciência una, primeiro tópico, depois a gente segue para o campo binário, onda-partícula, depois a gente continua no campo binário, questão da interferência, e aí a gente vai para campo eletromagnético, conceito de informação e a dinâmica da manifestação da realidade. A aula de hoje eu acredito que será mais curta. Se a gente parar para pensar um pouquinho, pessoal, sobre tudo que envolve o nosso tema, né, todas as nossas falas aqui são direcionadas para dar um melhor vislumbre a respeito de Deus e um melhor vislumbre a respeito do fluxo da vida, para que cada um possa ir se transcendendo e entrar nessa seara de maneira consciente e ir experimentando por si só. Então, essa questão do uma consciência única, ela já foi dita anteriormente. Para a gente ganhar um pouco mais de profundidade, eu vou trazer aqui para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Esse livro aqui é o Tal da Física. Não sei se vai dar para ver ele certinho. Assim, ó. O Tal da Física é do Frijó Capra. Esse livro aqui é muito interessante. Ele está no material de vocês ali como um livro complementar, se eu não me engano. É um material muito interessante que ele começa, no início do livro, ele começa contando um pouquinho sobre a iluminação, o momento, né, da iluminação espiritual dele. Obviamente que ele não usa esses termos, mas compreendendo melhor um pouquinho o assunto, dá para se entender, dá para se chegar à conclusão de que ele estava falando do momento da iluminação dele. Em seguida, ele começa a fazer trabalhos incríveis e acaba desenvolvendo esse livro aqui, tá? Então, se a leitura ela tiver como complementar, e eu acho que tá, eu super reforço aqui e incentivo vocês de comprarem esse livro físico, manter na prateleira, um livro de estudo e reestudo. Aqui, vou ler um trechinho para vocês que está na... Qual capítulo? Deixa eu ver qual capítulo que ele está. A unidade de todas as coisas. Bom, ele começa aqui, né? Um capítulo novo, a unidade de todas as coisas. Então, vou ler aqui o comecinho para vocês, olha. Embora as tradições espirituais descritas nos 5 últimos capítulos difiram em muitos detalhes, suas visões de mundo são essencialmente as mesmas. Lembra que eu falo que essa que é a base, essa que é a importância? É na essência a gente não se conflitar, e que se a gente estiver conflitando na essência tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Suas visões de mundo são essencialmente as mesmas. É uma visão baseada na experiência mística, numa experiência direta e não intelectual da realidade.
E essa experiência possui numerosas características fundamentais, independentes da origem geográfica, histórica ou cultural do místico. Então, lembra que eu venho falando em quase todas as aulas, né, na importância e necessidade de que o entendimento, a compreensão sobre algum assunto, seja uma compreensão por uma vivência prática, uma vivência da realidade subjetiva prática, para a gente não ficar caindo no intelecto de terceiros, e que muitas vezes, por mais que a gente endeuse essas pessoas, por mais que essas pessoas sejam para nós referências, líderes, ou tenham qualquer tipo de mérito para que nós possamos acreditar nelas, muitas vezes os ensinamentos, eles são ensinamentos que fogem à realidade última, certo? Então, continuando. Olha, um hindu e um taoísta podem enfatizar aspectos diversos da experiência. Um budista japonês pode interpretar sua experiência em termos bastante diversos daqueles que lançam mão ao budismo indiano. Não obstante, os elementos básicos da visão de mundo desenvolvida em todas essas tradições são os mesmos. Esses elementos também parecem ser as características fundamentais da visão de mundo que vem à tona com a física moderna. Então, vou fazer outro parêntese aqui. A partir de agora, eu vou trazer como linha de frente para vocês as interpretações, os conhecimentos ali trazidos pela física quântica, quando nós observamos os fenômenos trazidos pelas físicas quânticas e os deciframos. Esse é o ponto crucial, porque aí não haverá conflito. Nessa base, vocês verão que é uma base que absorve os conceitos, que traz luz ao conhecimento que já existe, acaba aprofundando mais um pouco. Dando continuidade, a característica mais importante da visão oriental do mundo poder-se-ia mesmo dizer, a essência dessa visão, é a consciência da unidade e da inter-relação de todas as coisas e eventos, a experiência de todos os fenômenos do mundo como manifestações de uma unidade básica. Todas as coisas são encaradas como partes interdependentes e inseparáveis de todo o cósmico. Em outras palavras, como manifestações diversas da mesma realidade última. As tradições orientais referem-se constantemente a essa realidade última, indivisível, que se manifesta em todas as coisas e da qual todas as coisas são partes componentes. Essa realidade é denominada Brahman no hinduísmo, Dharmakaya no budismo, Tao no taoísmo. Como transcende todos os conceitos e todas as categorias, recebe dos budistas o nome Tathata, ou ididade. Aquilo, aí ele coloca 2 pontos sobre ididade, né? Aquilo que a alma conhece como quididade é a unidade da totalidade de todas as coisas, o grande tudo que tudo integra. E aí ele tem a referência, né, dessa citação aqui. Pessoal, antes de eu continuar, a importância de que, quando a gente vai falar a respeito de determinados assuntos, a importância da gente não se enganar. Porque muito bem a gente pode referenciar alguém, muito bem a gente pode explicar à luz do conhecimento de terceiros. Tá tudo certo, não tem erro nenhum nisso. Estou aqui trazendo a citação do Frijó Capra, que, como bem dito no início do livro, teve o seu momento de iluminação. E é disso que se trata. Então, aos olhos dele, ele está trazendo os esclarecimentos. Mas muito bem, quando a gente vai falar desses assuntos, que nós não nos enganemos,
esse é o ponto crucial. Ou eu sinto aquela verdade, ou eu me norteio por aquela verdade a partir do conhecimento de alguém e que poderá ou não me levar a experimentar a verdade, a realidade última em si. É disso que se trata. Então, hoje nós temos por aí diversos mestres iluminados demonstrando na prática como é a vida daquele que já se conectou, se reconectou com Deus, em última instância. Exemplo prático do dia a dia, explicações práticas, esclarecimentos práticos, trabalhos ali magníficos em diferentes cantos do mundo. É só uma questão da gente buscar por esse pessoal, é só uma questão da gente buscar na internet, se conectar com eles e, se for o caso, ir experimentando a diferença dos ensinamentos trazidos pelos iluminados daqueles ensinamentos que são trazidos pelos ditos mestres religiosos. E aqui, sem julgamento, sem atacar ninguém, sem maldizer ninguém, sem exaltar, sem certo e errado, é só uma questão de fato, da gente observar com criticidade aquilo que nos levará a experimentar todos os conceitos trazidos nas aulas anteriores, daquilo que não nos levará a experimentar tudo isso. E nesse momento seria muito bem-vindo para a nossa vida observar os exemplos práticos dessas pessoas que se dizem mestres religiosos. E eu aqui não estou me colocando na posição de um mestre religioso. Aqui eu estou trazendo para vocês ensinamentos que me fazem bem e ensinamentos que me levaram a experimentar, a começar a experimentar uma vida mais harmoniosa. Caso contrário, talvez nem experimentando um casamento nesse momento eu estaria. Então, cresceu dentro de mim a vontade de compartilhar isso, e que cada um filtre, e que cada um discirna, e que cada um experimente no seu dia a dia, pratique e tenha seus próprios resultados. E é disso que se trata o princípio da descrença, que eu vou falar mais para frente, tá? Então, continuando. Na vida cotidiana, não nos apercebemos dessa unidade de todas as coisas. Em vez disso, dividimos o mundo em objetos e eventos isolados. Essa divisão é, por certo, útil e necessária para enfrentarmos com sucesso nosso ambiente de todos os dias. Contudo, essa divisão não é uma característica fundamental da realidade. Trata-se, na verdade, de uma abstração elaborada pelo nosso intelecto, afeito à discriminação e à categorização. A crença de que nossos conceitos abstratos de coisas e eventos isolados são realidade da natureza é uma ilusão. Os hindus e os budistas dizem-nos que essa ilusão tem por base a avidya, ou ignorância, produzida pela mente sob o fascínio de Maya. O alvo principal das tradições místicas orientais reside, pois, no reajustamento da mente, centrando-a e aquietando-a através da meditação. O termo sânscrito correspondente à meditação, samadhi, significa literalmente equilíbrio mental e se refere ao estado equilibrado e sereno da mente, no qual se faz a experiência da unidade básica do universo. E aqui ele traz uma referência. Entrando-se no samadhi da pureza, obtém-se o insight que tudo penetra e que nos torna conscientes da unidade absoluta do universo. Aqui eu acho que fecha o bloco, né, da questão da
importância da experimentação. Então, se por vezes nós não estamos experimentando essas realidades subjetivas com profundidade, do jeito que esses místicos, esses iluminados trazem, não tem problema. O ponto é, tenham essas informações como possibilidades, como verdades em potencial, para que vocês trabalhem elas no dia a dia de vocês e então, em algum momento, possam começar a experienciar por si mesmos essas realidades. E aí sim, a gente começa a fazer o filtro, a gente começa a ter o crivo daquelas potenciais verdades que se mostram verdadeiras e aquelas potenciais verdades que se mostram falsas, nesses sentidos do que toca à realidade última, tá? E fechando esse ponto, eu volto aqui para... Aqui no meu livro é a página 62. Ele está no tema 3, além da linguagem. E aí tem um momento aqui que ele deixa claro o seguinte, ó. Os zen budistas possuem um talento especial para mudar em virtude das inconsistências geradas pela comunicação verbal, que é o que mais acontece. Essa comunicação nossa, ela traz imensas falhas. E com o sistema Koan, desenvolveram uma modalidade única, inteiramente não verbal, de transmissão de seus ensinamentos. Os koans são enigmas absurdos, cuidadosamente preparados com o fito de fazer com que o estudante do Zen se aperceba do modo mais dramático das limitações da lógica e do raciocínio. O palavreado irracional e o conteúdo paradoxal desses enigmas torna impossível sua resolução através do pensamento. Olha que profundo. Pelo intelecto, não é possível resolver um Koan. E a física quântica traz muito disso. É muito legal, pelo menos para mim. Porque em todos os momentos nós vamos perceber os fenômenos como paradoxais. E no próximo slide a gente já vai entrar no primeiro fenômeno que é paradoxal. E se não tiver ali uma experiência direta, prática, dificilmente a gente consegue conceber aquela verdade paradoxal. E aí ele vai falar aqui, ó. Os koans são elaborados precisamente para parar o processo do pensamento e, dessa forma, preparar o estudante para a experiência não verbal da realidade. O mestre Zen Yasutani, não sei se é assim que se pronuncia, Yasutani apresentou um de seus mais famosos koans a um estudante ocidental, com as seguintes palavras: um dos melhores koans, por ser o mais simples, é Mu. Este é sem conteúdo. Um monge aproximou-se de Joshu, conhecido mestre Zen que viveu na China séculos atrás, e dele indagou: um cão possui a natureza de Buda? Joshu retorquiu: Mu. Literalmente, e é isso, acaba. Aí está continuando aqui a explicação. Literalmente, a expressão significa não, mas o significado da resposta de Joshu não se restringia a isso. Mu é a expressão da natureza dinâmica e viva de Buda. Então, olha só, ao mesmo tempo que é não, ele também se refere à natureza dinâmica e viva de Buda. O que você deve fazer é descobrir o espírito ou essência desse Mu, não através da análise intelectual, mas buscando-o em seu ser mais íntimo. Então, você deve demonstrar para mim, concreta e vividamente, que compreendeu o Mu como a verdade viva, sem recorrer a concepções, teorias ou explicações abstratas. Lembre-se, você não pode compreender Mu por intermédio do conhecimento comum. Deve compreendê-lo diretamente com todo o seu ser. E essa é a beleza da transformação, né?
da libertação das amarras e condicionamentos que viemos vivendo milênio afora, a partir das religiões, a partir da política, a partir da nossa mente primitiva, mas que traz à tona a nossa irracionalidade em relação à espiritualidade e por aí vai. E ali eu vou pular um trechinho, ele conclui assim, ó: todos esses koans possuem soluções mais ou menos únicas. Um mestre competente é capaz de reconhecê-las imediatamente. Uma vez encontrada a solução, o koan deixa de ser paradoxal e se torna uma afirmação profundamente significativa, feita a partir do estado de consciência que ajudará a despertar. Então percebam, aqui eu encerro com vocês essa parte. Então percebam que sempre a gente vai voltar no tema de que, no fundo, a única coisa que interessa é o estado de consciência. E é esse estado de consciência que nos coloca em maior ou menor comunhão com Deus. E não as nossas narrativas, e não as nossas oratórias, e não simplesmente as nossas intenções de sermos pessoas melhores e etc. Inclusive, eu nem ia trazer isso, mas está me vindo à mente agora. Antes de me preparar para a aula, eu estava assistindo novamente o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E o filme escancara a todo momento essa verdade, né? Os médiuns ali, os trabalhadores da luz, para quem não assistiu, assista. O livro também é sempre sensacional, o filme é mais acessível, mas ele escancara a todo momento os espíritos que como fala a palavra, que se comprometeram no plano espiritual com um projeto reencarnatório e como facilmente a gente se desvia desse projeto reencarnatório através do materialismo, das distrações que existem aqui na matéria, através dos desejos, das paixões, através desse nosso ego não iluminado. Então o filme vai escancarando o tempo todo como muitas vezes aquilo que se diz não é aquilo que se faz. Ou seja, como muitas vezes os mestres religiosos, os médiums, os trabalhadores da luz aqui no plano encarnatório, aqui encarnados, muitas vezes como os discursos e narrativas deles estão corrompidos em relação às práticas que acontecem. Hipocrisia, né? Hipocrisia na certa. Então, fica a dica, né, para poder ver esse livro. Seguindo aqui para a questão de uma única consciência, é por isso que eu bato e vou bater bastante nessa tecla de vocês, né, do princípio da descrença, ou seja, eu não estou aqui para ser uma referência de ninguém, não estou aqui para me colocar num pedestal de mestre ou qualquer outra coisa, mas eu estou aqui como uma pessoa comum, com seus defeitos, com suas falhas, com suas dificuldades na família de uma maneira geral, né, consanguínea, na parte profissional, na questão de saúde. Estou aqui como uma pessoa normal e que, enfrentando as vicissitudes da vida, sempre buscando no fundo do meu coração o caminho da iluminação para poder me transcender cada dia que passa. Me coloco aqui em um paralelo com vocês, nem acima nem abaixo, mas parceiro de caminhada, e tentando nesse momento expressar o máximo daquilo que eu já vim trabalhando em mim, que deu efeito e que possivelmente que eu vi também surtir efeito em outras pessoas, para que vocês possam filtrar novamente, né? Filtrar se faz sentido vocês empregar alguma coisa no dia a dia ou não. Mas a informação
ela está sendo passada. Essa é a missão do curso. E aí a gente volta aqui para o slide, uma única consciência. A dificuldade desse slide é que quando a gente fala de uma única consciência, pega essa questão dos koans. Essa única consciência, ela precisa obrigatoriamente ser compreendida no coração. Não adianta narrativa, não adianta oratória, não adianta intelecto. O intelecto, a narrativa e o oratório de uma única consciência, ele pode te direcionar o caminho que você vai seguir para poder ir se trabalhando, para poder ir amadurecendo espiritualmente. Mas o sentido de uma única consciência, ele deve ser compreendido com o coração. Porque senão aquela frase que todo mundo fala, todos somos um, elas simplesmente são palavras. É uma falácia. Ela não tem um significado íntimo. A pessoa sabe disso aí com o intelecto, mas ela não compreende com o coração. E muitas vezes, entender o raciocínio e não compreender o raciocínio implica na gente vivenciar um conflito interno. Quando se pensa sobre a vida, quando se pensa sobre os resultados que estamos tendo. E geralmente é isso que tem acontecido quando as pessoas trazem os temas religiosos para serem refletidos em paralelo com os resultados que elas estão manifestando. Né? Muitas vezes assim que as pessoas falam, minhas orações não estão sendo atendidas e se revoltam e mais um monte de outras coisas. É em função disso, é em função do tema anterior, né? Daqueles lixos emocionais que a gente vem absorvendo ao longo das encarnações e que nós não trabalhamos e não transcendemos, e esse lixo acaba influenciando o nosso dia a dia e nos distanciando de Deus, por mais que a gente não aceite, por mais que a gente não queira. Materializando assim, então, na nossa vida, desde a saúde biológica até questões de sanidade ou insanidade mental, os reflexos desse lixo que está aí acumulado. Então, desregula o nosso corpo biológico, desregula o nosso estado emocional, desvirtua as nossas linhas de raciocínio que deveriam ser retas em Deus. E esse slide, uma única consciência, vai tratar um pouco disso, da gente compreender que na base, mas é compreender com o coração, que na base Deus é a inteligência suprema, consciência única de tudo. E a física quântica, ela traz esse ponto. Tudo é Deus. Assim como o Kuan estava trazendo, né? O que é Mu? Mu é a realidade de Buda, que tudo é Buda. Tudo é Deus. A física quântica vai trazer isso. Tudo é Deus. Não tem nada que não seja Deus. E aí, se não está bem compreendido no coração, começa agora os conflitos a aparecer. Mas e como é que fica então os corruptos? E como é que fica então os pecadores de todos os tipos e nós também nos encaixando nesse grupo de pecadores? E como que fica então, por exemplo, os assassinos? E como é que fica os estupradores? E como é que ficam os ladrões? E por aí vai. E aí, se a gente for para o outro plano, e aí o pessoal vai perguntar, então, mas e a questão dos demônios? E a questão dos obsessores? E a questão ali dos, não sei, anjos caídos? E os magos negros? E os, sei lá, espíritos pervertidos de todos os tipos? Entende? O Koan está aí para vocês decifrarem. Na realidade, tudo é Deus. Inclusive, tudo isso que eu acabei de dizer, todos esses espíritos que eu acabei de dizer, inclusive toda a matéria inanimada. Olha que profundo isso. O que é matéria inanimada? Tudo que é composto de átomo e que não tem. Nem lembro como é que decifra inanimado. São os objetos.
Me fugiu à mente agora a descrição de ser inanimado. Mas está aí. Tudo que é composto de átomo, esses objetos, né, o reino mineral, o trabalho que a gente faz com o reino mineral para a criação dos objetos, desde a argila, o cimento, a casa, as paredes, os móveis, os quadros, tudo é Deus. O reino vegetal, o reino animal, nós aqui, consciências autoconscientes encarnados, espíritos encarnados, em outras palavras, espíritos desencarnados ou em outros planos. Tudo é Deus, não tem nada que não seja Deus. Então, se tudo é Deus, a gente pode, através desse slide, entender que é um corpo único, uma consciência única, uma malha de energia única. E eu vou abrir aqui com vocês, ó. Não consigo dar um zoom, mas observem de perto. Nós estamos vendo aqui galáxias, diversas galáxias, tudo isso dentro de um corpo divino. Então pensem numa malha energética que abrange tudo, consciência suprema, inteligência suprema, ser primordial, tanto faz o nome. Mas o interessante é nós observarmos não como um ser humano com corpo físico, com estrutura ao qual nós podemos ali espelhar, né? Nos espelhar, mas como uma malha de energia, sem forma, sem tamanho definido, infinito. A gente nem consegue conceber isso ainda. Uma malha de energia infinita, uma consciência infinita, na qual tudo é dele, tudo faz parte dele. Nada é superior. Nada está fora. Nada, nada. Os planetas, toda a vida, os sistemas solares, as galáxias, os universos, os multiversos, os aglomerados de galáxias, cosmos, tudo, tudo está dentro. Então, se tudo está dentro e tudo é ele, a gente pode pensar nisso aí também, fazendo uma outra analogia, assim como eu disse anteriormente, como sendo a malha de água do oceano. Tudo é o oceano. A gente define o oceano de maneira geográfica para poder facilitar o nosso entendimento. Aqui, do lado de cá, o Oceano Índico, do lado de lá, o Oceano Pacífico. E tudo bem, é para facilitar a nossa comunicação, o nosso trânsito, o nosso entendimento. Mas tudo é um oceano, e dentro deste oceano, realidades diversas existem e coexistem. Essa é a beleza. Dependendo do ambiente que a gente está, nós vamos ver uma realidade se formando a partir das influências que existem naquele ambiente. Se a água é mais quente, se é mais rasa, se o lugar é mais protegido, se teve menor interferência humana, se o lixo que a gente deposita nos oceanos acabou ainda não indo para lá, e etc. Nós vamos ter uma realidade de abundância, uma diversidade de espécies e uma biodiversidade ali, possivelmente, né, uma biodiversidade ali vegetal existindo, toda de uma maneira muito especial. Se a gente vai para um outro ponto, uma outra realidade ali, que houve muita interferência humana, que já teve uma caça predatória, que a gente já teve a extinção de algumas espécies, outras estão em potencial ameaça de extinção, lixo sendo acumulado, pouco trabalho ambiental sendo feito, o que a gente vai ver? Provavelmente um ambiente antagônico a esse primeiro que eu trouxe. Mas, mesmo assim, pertencentes ao mesmo oceano. E é assim que acontece nos planos que nós estamos, que nós vivemos, nas galáxias, nos planetas. É da mesma forma. Realidades diferentes existindo e coexistindo
em planos diferentes da realidade. Não é assim aqui nesse planeta? Quando a gente para pensar um pouco nisso, como tudo isso é possível, porque eu estou usando muita expressão com você, a expressão, eu estou usando muita palavra com vocês, coexistindo. Coexistindo significa nessa linha de raciocínio nossa. Interações, lembra que o Frijó Capra trouxe muita questão de interações, interconexões? Então aqui, ó, coexistindo, a gente está habitando dentro de um planeta realidades paralelas. Eu aqui nesse plano encarnatório, estou habitando o plano encarnatório, que tem todo um potencial atômico, uma estrutura atômica particular para que eu possa existir aqui, experimentar essa realidade e evoluir a partir desta realidade, evoluir em espírito a partir das leis nesta realidade. Então, eu estou, neste momento, coexistindo com os guias e mentores que estão aqui comigo, coexistindo, existindo em outros planos da realidade, mas, porém, interagindo a partir de intercomunicações. E aí, para esclarecer um pouquinho esse assunto, que é muitas vezes ou é mal compreendido ou de difícil compreensão, eu vou ler mais um trechinho aqui do Frijo Capra para vocês, do tal da física. Olha só. Ué, vamos ver para onde eu vou. Estou na página 81, para quem tiver o mesmo livro que eu. Deixa eu ver qual edição que é esse aqui. Terceira, meu é de 2016, terceira reimpressão. Segunda edição, de 2011. Vamos lá. Na página 81. Agora a teoria quântica tornava claro que até mesmo essas partículas nada tinham a ver com os objetos sólidos da física clássica. As unidades subatômicas da matéria são entidades extremamente abstratas e dotadas de um aspecto dual. Dependendo da forma pela qual as abordam, aparecem às vezes como partículas, às vezes como ondas. E essa natureza dual é igualmente exibida pela luz, que pode assumir a forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas. Eu já vou explicar isso aqui, só vou dar continuidade na próxima página, que no finalzinho dela ele fala assim: a teoria quântica acabara de pôr abaixo os conceitos clássicos de objetos sólidos e de leis da natureza estritamente deterministas. No nível subatômico, os objetos materiais sólidos da física clássica dissolvem-se em padrões de probabilidade semelhantes a ondas. Esses padrões, em última instância, não representam probabilidade de coisas, mas sim probabilidades de interconexões. Então, eu vou continuar lendo esse trecho para vocês, mas eu vou fazer uma pausa aqui. Quando a gente começa a enxergar a realidade desta maneira, e aqui eu estou trazendo o meu sentimento a partir das experiências que eu já tive, a partir dos livros que eu estudei, a partir da minha vivência. Quando a gente começa a experimentar a realidade dessa maneira, ou seja, o nosso coração começa a se abrir para essa realidade, a gente percebe que onda e partícula é uma coisa só. São lados distintos da mesma moeda. A gente pode chamar isso aí, por exemplo, do Guilherme Pessoa, a biologia dele, a parte biológica, a minha estrutura aqui, ó, matéria biológica, e toda a parte biológica composta de uma malha energética.
E essa malha energética abre esse potencial de interconectividade. Então, a física quântica vai trazer para a gente que todo elétron possui essa característica. Todo elétron vai possuir a característica da partícula, que é essa parte individualizada, e a malha energética que envolve ele. A malha energética que envolve ele está contida nesse todo, na interconectividade desse todo, né? A parte partícula também, mas de uma maneira individualizada. Então, a parte individualizada, ela está necessariamente ali, fundamentalmente, espelhando para nós os sentidos físicos. E a gente vai ter essa percepção, e é uma pseudo-percepção, uma falsa percepção de uma realidade individualizada, de uma realidade distinta, na qual eu sou eu e o outro é o outro, na qual as ações do meu passado, as ações do meu pretérito, não trazem peso para o meu momento atual de vida ou para o meu futuro, na qual as interferências negativas que eu gerei em outras pessoas, ou inclusive em seres inanimados, não reflitam sobre mim em algum momento. Então, a parte biológica, com os seus sentidos físicos, vai trazer essa ideia, essa falsa ideia para nós, a partir da nossa visão, que as coisas estão distantes, de que, por exemplo, os meus quadros estão ali na parede e eu estou aqui, de que o meu computador e a mesa estão aqui e eu estou em desconecto deles, de que vocês estão aí totalmente desconectos de mim. A gente vai trazer essa falsa ideia a partir da nossa audição, a partir da nossa visão, a partir do nosso tato. Mas, se por algum momento nós começarmos a prestar atenção nas nossas energias, e se porventura vocês começarem a trabalhar essas energias, e se tudo der certo, eu vou começar, depois que eu finalizar esse projeto, o próximo será de trazer exercícios de desenvolvimento energético. Não sei se vai dar certo, mas estou me programando para isso. Então, se vocês começarem em algum momento a se desenvolver a partir das suas energias, pode ser a partir de uma técnica, como Reiki, como passe magnético, como Jorei, cura prânica, pode ser a partir dessas técnicas ou pode ser a partir do exercício lógico e direcionado nos próprios centros de energia. O pessoal chama de chakras, né? Então pode ser de qualquer forma. À medida que a gente vai se sensibilizando e exercitando isso, vai ficando cada vez mais claro para nós esta interconectividade. Vai ficando cada vez mais claro, nós vamos sentindo e percebendo esse coexistir. Enquanto eu estou falando com vocês, ao mesmo tempo estou sentindo os mentores aqui junto de mim. Estou percebendo eles utilizando parte do meu veículo para poder comunicar ou para poder expressar. Isso não quer dizer, vou fazer um parênteses, isso não quer dizer que eu sou melhor nem pior do que ninguém. Vamos quebrar o julgamento. Só estou espelhando para vocês, não para me engrandecer, espelhando para vocês como essas coisas vão funcionando e ficando naturais, como a natureza divina vai ficando cada vez mais natural no nosso dia a dia, no nosso olhar, na nossa maneira de enxergar. Chega nos ambientes, primeira coisa que percebe, como as energias estão lá, dá para ter uma impressão e dá para ter uma ideia, né, do que se passa. De repente, se espíritos desencarnados se aproximam, você começa a ter uma percepção do que está por ali, começa a criar um senso mais profundo sobre a vida, dentre inúmeras outras coisas que eu vou explicar
quando a gente chegar na parte do reiki, tá? Mas pelo lado energético, é possível sentir e perceber a vida dentro desta interconectividade. Principalmente quando nos exercícios energéticos nós pensamos, e isso eu vou esclarecer agora, fazer um spoiler, porque nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho disso. Principalmente em exercícios energéticos, quando nós, através do poder da nossa mente, da nossa intenção, a gente pode se conectar, por exemplo, com uma cachoeira que está quilômetros de distância da gente e interagir energeticamente com essa cachoeira. Ou a gente interagir energeticamente, por exemplo, com os oceanos, com os rios, com uma floresta em específico. O potencial está aí para quem sabe usar. E aí vai ficando escancarado que, a partir das energias, nós estamos conectados. Mais para frente, Jung vai trazer o processo, então, da individuação. Encarno no meu plano, na minha lição de vida, como um ser individualizado, ainda com imperfeições a serem trabalhadas. À medida que eu avanço no meu progresso espiritual, à medida que eu entro no caminho da iluminação e vou me esqueci a palavra. E vou me transcendendo, eu vou me redimindo do meu pretérito, das energias dissonantes que eu acumulei, da antimatéria que eu vim acumulando e tudo mais, eu vou entrando no processo de individuação, até o momento que eu estou individuado, ou seja, iluminado, conectado novamente a Deus de uma maneira lúcida, assim como trouxe Joel Goldsmith no livro que vocês leram. Continuando aqui. Uma análise cuidadosa do processo de observação na física atômica tem demonstrado que as partículas subatômicas não possuem significado enquanto entidades isoladas, somente podendo ser compreendidas como interconexões entre a preparação de um experimento e a sua posterior medição. Eu não vou explicar isso aqui, eu vou seguir porque o que me interessa está aqui na frente. A teoria quântica revela, assim, uma unidade básica no universo. Então ele está falando aqui, ó, ela revela, é um fato, não é uma crença. E esse fato está disponível para que nós possamos vivenciá-lo. Mostra-nos que não podemos decompor o mundo em unidades menores dotadas de existência independente, como assim se pensava. À medida que penetramos na matéria, a natureza não nos mostra quaisquer blocos básicos de construção isolados. Ao contrário, surge perante nós como uma complicada teia de relações entre as diversas partes do todo. Então, para a gente fechar, a beleza que ele traz aqui, né, de uma maneira brilhante, essa malha energética, essa teia que está o tempo todo se comunicando, que está o tempo todo interagindo. Então, as coisas que eu faço aqui, eu vou fechar aqui abrindo um conceito além desta aula, mas só aproveitar porque tem nexo com esse slide. É um conceito que vai ser aberto mais para frente. Então, faz sentido eu entender e compreender no coração que as ações, atitudes que eu tenho aqui nesse meu ambiente, por exemplo, eu estou em uma sala. Então, o que se faz, as atitudes que tem aqui, os pensamentos que são expressados aqui, os sentimentos que são expressados aqui por mim e pelas outras pessoas que interagem com esse ambiente, que interagiram e que irão interagir, tudo isso está preso e contido na malha energética desse ambiente, porque o ambiente, lembra, tudo é um campo binário. Então, o ambiente também tem o seu duplo etérico.
ou em outras palavras, também tem o seu campo de energia. Assim como o objeto, aqui ó, o objeto sólido inanimado também tem seu duplo, ou seu campo de energia. E tudo isso está interagindo conosco. Por isso a Louise Hay, brilhantemente, nos explica para demonstrarmos, para sentirmos, para expressarmos para os nossos objetos nosso amor e a nossa gratidão por eles serem instrumentos para o nosso dia a dia. Seja o computador que eu estou aqui, o microfone que eu estou, seja o celular, para que assim, com essas minhas energias transbordando neles, eles possam durar mais tempo, eles possam funcionar de uma maneira melhor. A malha energética deles acaba absorvendo todas as expressões. E isso não é uma crença, é um fato. E que gradativamente pode ir sendo demonstrado para você a partir dessas interações. Assim como o ambiente vai gravar tudo isso, e aí tem técnicas de desprogramação energética, porque o ambiente ele pode estar carregado de lembranças, memórias. Depois, mais para frente, vai ter uma aula que eu vou falar de formas pensamento, de formas sentimento. Então, o ambiente pode estar carregado dessas impressões energéticas, dessas estruturas energéticas, desses elementos sutis energéticos que não estão em fluxo com o ambiente. E nós acabamos por interagir com isso. E isso acaba por nos influenciar se estivermos com portas abertas ou se de repente algum desses elementos de antifluxo acabam ficando presos em nossa malha energética e no momento nós estamos com portas fechadas, mas ele está preso na minha malha energética. No momento em que eu abro as portas, o elemento interage. E se for um elemento, por exemplo, que me diz respeito a pensamentos de baixa estirpe, a pensamentos densos, a pensamentos ali deturpados, eu acabo abrindo as portas sendo influenciado por isso. Se eu estou cego a essa realidade, eu posso pensar que os pensamentos são os meus. E aí, no próximo livro do André Luiz, né, após os mensageiros, né, os missionários da luz, dentro do... Esqueci aqui como é que chama, gente. A coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual. Então, que eu estava comentando dele, né, que eu estava assistindo o filme. Então, o próximo dele, Os Missionários da Luz, ele vai explicar um pouco dessas coisas. Ele vai explicar um pouco ali das pessoas que acabam... eu vou falar do vampirismo mais para frente, da questão de obsessão, mas ele vai falar como essas influências de vampiros acabam nas pessoas manifestando padrões que elas acham que são delas, elas simplesmente abriram as portas. E, inclusive, no filme, né, dos Mensageiros, tem uma cena no final que a menina tá lá na janela e aí chega o obsessor, que era um médium que desencarnou, e acaba jogando estímulos de pensamentos nela. Como ela está com as portas abertas, ela acaba captando esses estímulos, achando que são delas, e isso se transforma em um padrão de comportamento. Inclusive, ele faz isso com o menino também, né? Então, o campo binário de interação, ele vai abrir todos esses conceitos, não só esses densos, mas também conceitos de inspiração. Enquanto estou aqui conversando com vocês, recebo inspirações. E essas inspirações são interações de malha energética que a gente acaba captando, mas a gente não capta com os sentidos físicos. A gente capta isso aí com as nossas percepções espirituais, certo? No dia a dia, aonde a gente passa, com quem a gente fala, por onde a gente anda, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa, tudo isso está interagindo o tempo todo e interferindo
interferindo em tudo e todos. E é disso que se trata. Então, o campo binário, eu vou dar sequência com vocês na aula que vem. Aqui foi só um cheirinho para entender a temática. Espero que seja um tema que encante vocês, assim como me encanta. E nos vemos na próxima aula. Um grande beijo a todos e um excelente dia.